Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com a graça do nosso Senhor, né? Passando aqui para nós fazer, né? Nosso minuto com Jesus, né? Tirar um minuto, né, do nosso dia, da nossa vida, para nós ouvir a voz de Deus e meditar na palavra de Deus, né? Que Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é justo e Ele pode todas as coisas. E a palavra do Senhor é tudo na nossa vida. A palavra que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, né? Então, a palavra de Deus é a lâmpada dos nossos pés, ela que é a luz, que ilumina o nosso caminho, ela que nos livra das trevas, da escuridão, da tristeza, do rancor, do ódio. Então, a palavra de Deus é tudo, meu irmão. A palavra de Deus que nos transforma, né? E eu estou aqui para nós ouvir, meditar a palavra de Deus, né? Estou meia rouca, mas com a graça de Deus, né? Tudo dá certo para a honra e a glória dele, porque o tempo mudou e a gente, né? Essas faningite, renite, aí a voz da gente fica meia sensível, mas Deus está no controle e Deus sabe todas as coisas, né? Então estamos aqui para nós ouvir a voz de Deus e meditar na palavra de Deus. Não deixa, meu irmão, de tirar um minuto do seu dia, da sua vida, para você ouvir a voz de Deus e meditar na palavra de Deus, porque Deus é poderoso, Deus é justo e fiel sempre conosco. E hoje é o dia, né, da ressurreição de Jesus Cristo. É o dia que ele ressuscitou, né? E Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele vive em mim, ele vive para sempre, nem reinará para sempre neste mundo. Então Jesus está vivo, meu irmão. Então vamos meditar na palavra de Deus, porque Deus é poderoso. E tem pessoas que acreditam que Jesus morreu e não ressuscitou, né? Ele não está vivo, que ele ainda vai voltar, né? Mas Jesus está vivo, meu irmão. Ele vive no meu coração, ele vive em você, junto conosco, todo o tempo. Jesus está conosco. Tudo que você precisar, Jesus está ali para ouvir, né? Para nos socorrer. Por isso que todo o tempo nós devemos estar sempre pedindo socorro a Deus e meditando na palavra, porque Jesus está por perto. Todo o tempo ele está junto conosco, ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua família, ele cuida do seu trabalho. Jesus cuida de nós o tempo inteiro, ele que cura, ele que liberta, ele que nos salva. Então, por isso que Jesus está vivo e ele reina, ele reinará sempre, eternamente neste mundo, para sempre, para a honra e a glória de Deus, né? Então, vamos ouvir e meditar na palavra de hoje. A palavra de hoje se encontra lá em Mateus, né, 28, a ressurreição de Jesus Cristo, né? Glória a Deus, né? E passando o sábado passando o sábado no começo do dia, do primeiro dia, né? Da semana, Maria Madalena e outras Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se removeu a pedra e assentou-se sobre ela, e os aspecto deles era como de um relâmpago, né? E a sua roupa era branca como a neve, e os guardas-se com medo do anjo, tremeu-se e ficaram-se como se estivesse morto, né? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venha ver aonde ele jazia. Agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão-se, como acabei de dizer, vocês, e retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomaram-se de modo e grandes alegria, correndo para anunciar isto aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve!
Elas, aproximando-se, abraçou-se os pés dele e adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenha medo. Vão, disse aos meus irmãos que dirige-se a Galileia e lá eles me verão, né? Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, né? Que o Senhor nos deu nesta tarde, né? Porque Deus é poderoso, meu irmão, e Jesus ressuscitou, assim como está escrito na palavra, assim como estava escrito, né? Na época que escreveu esta palavra, Jesus ressuscitou e ele está vivo, ele não está morto, né? Então, Deus é poderoso, meu irmão, e Jesus, né, cumpriu o que a palavra disse, né? Então, ele está vivo em mim, nós viveremos para ver. Então, nós todos ver a vinda de Jesus Cristo, né? E Deus está nos dizendo que Ele está vivo. Jesus está vivo, Ele está entre nós, Ele não está morto. Ele está agora diante, né? Sentado ao trono do lado do nosso Deus poderoso, que é o nosso Pai, mas esperando a volta, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, para reinar neste mundo e nos abençoar mais ainda com a salvação, né, da nossa vida e da nossa família. E Deus é poderoso, meu irmão. Quando, né, ele apareceu para essas mulheres, elas ficaram, né, em pânico. Os guardas não aguentaram de tanto, né, que o anjo era brilhoso e tanto pânico que eles teve de na hora que viu o anjo, né? E eles assustaram e caíram já duro, como morto, desmaiado, né? De tanto medo que eles ficou do anjo. E deu um terremoto muito grande, né? E tremeu tudo. E as mulheres ficou ali firme, elas ficou com medo, mas o anjo disse para não ficar com medo, que era, né, tinha cumprido o que estava escrito na Bíblia. E a Maria e as outras sabiam daquilo porque Jesus já tinha dito para elas, né? E elas guardaram e elas sabiam que elas tinham ouvido os mandamentos de Deus, né? E estava se esperando. Assim, tem pessoas que não estão esperando a vinda de Jesus, não acredita. É como esses guardas que ficou em pânico e caiu duro, porque não está preparado pela vinda de Jesus, meu irmão. Esteja preparado. E quando Jesus voltar, você pode ver e não acreditar e achar que não é Jesus, mas é Jesus Cristo que vai voltar e ele vai nos salvar, né? E tem pessoas que às vezes não acreditam e pode estar, né, achando que isso não vai acontecer, porque tem tanto tempo que está falando, pregando essa palavra, né? Mas ela vai se cumprir, como cumpriu esta palavra aqui, naquele tempo, né? Na época de Jesus. Então vai voltar, Jesus vai voltar e vai reinar neste mundo. E você vai ter que estar preparado para você receber Jesus Cristo e não ficar em pânico, não se desesperar, né? Não assustar e assim correr aos braços do nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e abraçá-lo e agradecer pela nossa salvação, né? Porque Deus é poderoso, meu irmão. E Jesus é justo e fiel sempre conosco. E ele, quando te falar que voltou, para nós avisar outras pessoas, não vai nem ter tempo mais de avisar, porque tem pessoas que não acreditam e tem outras que não estão preparadas, né? Então vamos se preparar para a volta de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar, vamos servir a Ele, vamos seguir a Ele, né? Vamos buscar o nosso Senhor. E quanto é tempo, peça perdão a Deus hoje, meu irmão. Vamos redimir dos erros, dos pecados. Vamos, né? Porque Ele morreu e foi morto na cruz pelo nosso pecado, pela nossa vida, pela nossa salvação. E a salvação é de graça, é para todos, meu irmão. Busque a Deus enquanto é tempo, serve a Ele, dedica a sua vida a Jesus Cristo, busque a Ele todo o teu coração. Entrega a sua vida e sua família a Jesus hoje. Nós não sabemos o dia nem quando ele vai voltar, mas quando ele voltar você vai estar preparado. Você está vigilante, você está orando, né? Jejuando e sabendo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para você não ser enganado, como os muitos vão ser enganados achando que é o nosso Senhor Jesus Cristo e às vezes não vai ser, porque às vezes tem outros que vai vir primeiro, né? Como disse a palavra de Jesus, que vai vir um reinar sobre este mundo, mas não vai ser Jesus Cristo. E nós temos que saber, perdão, nós temos que saber a diferença, né, do verdadeiro Jesus Cristo e do falso profeta, né, do falso, né, falso Jesus Cristo neste mundo. Então vamos se preparar, vamos ler a Bíblia, vamos meditar na palavra, para nós não ser enganados. Que Deus abençoe você nesse dia, que você venha lembrar esse dia como a ressurreição de Cristo,
não um dia do coelho, um dia do ovo, né? Porque é um símbolo do ser humano, mas de Jesus Cristo é o símbolo do Senhor Jesus Cristo, né? Que é a vida dele, né? E a ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe, fica com Deus, medita na palavra, tira um tempo do seu dia para você ouvir a voz de Deus. Fica com Deus, fica na paz, que Deus te abençoe. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever na plataforma vermelha e seguir eu em outras plataformas aí. Que Deus abençoe. Fica com Deus, meu irmão.